Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Ofício Saúde Mental aqui no canal Psicólogo Paulo Benzoni. Você já está inscrito no canal? Se não, se inscreva e acione o lembrete, porque nós teremos esse e vários outros programas que têm o objetivo de trazer dicas de como você pode garantir e manter a sua saúde mental. Hoje, nesse programa, nós vamos nos enveredar nos mistérios da saúde mental de personagens fortes e transgressoras da história cultural recente. Nós vamos nos embrenhar nos mistérios psicológicos da dramaturgia, do teatro. O teatro que é a mais completa das artes. Desde os antigos gregos, há mais de 2000 anos, o teatro nos toca, nos emociona e nos leva a reflexões sobre nossas vidas. Para fazer esse percurso maravilhoso, nós estamos recebendo um ator, autor, adaptador, produtor, diretor teatral, um paulistano que reside na Europa desde 1985. Ele atuou com seus espetáculos por mais de 9 países e 320 cidades europeias, além de todas as capitais do Brasil e cidades do interior de São Paulo. Ele sempre se apresentou em português do Brasil, interpretando figuras fortes como Eva Peron, Greta Garbo, Isadora Duncan, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Dorian Gray, da obra O Retrato de Dorian Gray, entre outras personagens. Na TV Globo, ele esteve como ator convidado na novela Novo Mundo, onde interpretou uma outra personagem de muita força na história brasileira e na trama da novela, o Sebastião Quirino, um escravagista. Premiado internacionalmente como melhor ator em Londres, Madrid, Santiago de Compostela e de um dos mais importantes festivais de teatro do mundo, que é o Festival de Teatro Internacional de Teatro de Edimburgo, na Escócia, ele acaba de chegar ao Brasil para estrear agora em 2021, em São Paulo, como Greta Garbo, no espetáculo Olhares de Perfil, o mito Greta Garbo. É com imenso prazer que temos aqui Roberto Cordovani. Roberto, seja muito bem-vindo ao programa Ofício Saúde Mental. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Eu acho que vai ser bom a gente poder conversar sobre temas da mente, isso é muito importante. Sim, ainda mais nos tempos que vivemos hoje, né? Roberto, eu falei que nós vamos fazer um percurso, né, sobre a saúde mental através do teatro, da dramaturgia. Eu queria saber como é que o teatro entrou na sua vida? Desde que eu me concebo um ser humano, eu acho que o teatro sempre fez parte dos meus sonhos, a arte de interpretar. Eu era criança, com 5, 6 anos, e já brincava de fazer teatro, de criar personagens, de fazer cenários. Então, para mim, isso foi sempre muito habitual. Eu só não tive o incentivo que geralmente filhos de artistas acabam tendo, porque se espelham no pai, na mãe, na tia, no avô. Eu não tinha ninguém assim da minha família. Então, o início para concretizar tudo isso foi um pouco cheio de precalços, cheio de pedras, cheios de tombos, mas eu acabei conseguindo me firmar como ator, como diretor, como autor. Mas, na verdade, isso sempre pertenceu ao meu querer. Eu acho que tem coisas que já nascemos predestinados, creio eu, como, por exemplo, uma tia minha que foi carmelita descalça, desde os 15 anos de idade. Ou seja, ela tinha essa vocação e viveu a vida inteira enclausurada num mosteiro ali de São Paulo, aqui de São Paulo, no Jabaquara, no bairro do Jabaquara. E certas coisas que nos escolhem, né? Não somos nós que escolhemos. Exatamente.
E na sua carreira, né, fazendo um percurso pela sua carreira, tem inúmeros papéis, e sempre papéis fortes, né, papéis, posso dizer, personagens fortes. E muitas mulheres, você interpretou mulheres fortes, transgressoras, mulheres que deixaram marcas profundas, né, na nossa história recente, como Eva Peron, Isadora Duncan, a personagem de ficção, né, a da Dama das Camélias, enfim, uma série de personagens. Como é que essas personagens cruzaram o seu caminho, Roberto? Olha, eu creio que, antes de tudo, é bom ressaltar que o ator é um eterno investigador. No meu caso, eu sempre investiguei comportamentos. O meu teatro sempre foi para uma linha mais comportamentista, mais intimista. Então, vamos começar por Greta Garbo, que é, digamos, a personagem que mais eu representei na minha vida. Foram mais de 1.700 apresentações em mais de 9 países, e cerca de 320 cidades, tanto europas como brasileiras. Quando eu decidi fazer Greta Garbo, eu tinha uma necessidade de falar sobre ambiguidade, essa ambiguidade que está inserida em todo ser humano, independente da tua opção sexual. Existe um ser ambíguo em nós, né, que é o forte, o frágil, o claro e o escuro. Bom, enfim. Tem outros especialistas que podem explicar melhor sobre ambiguidade, mas eu tinha essa necessidade de falar da ambiguidade do ser humano, então eu cheguei a Greta Garbo, que foi uma mulher lésbica praticamente toda a vida, era uma mulher bissexual, mas que tinha esse lado masculino muito mais evidenciado, e que Hollywood sempre abafou, Hollywood sempre a rejeitou no sentido da sua própria ambiguidade. Ela quis representar São Francisco de Assis, quis fazer Hamlet, Dorian Gray, do retrato de Dorian Gray, mas a Metro-Goldwyn-Mayer sempre a proibiu, porque tinha que vender o papel da mulher fatal. Então, essa personagem serviu para conduta, para mim, né, no meu dia a dia, como ator, para poder falar sobre a sexualidade, para poder falar sobre a ambiguidade que existe nas relações. Assim eu encontrei Greta Garbo. Já é diferente de Eva Peron, que eu senti necessidade de criar Eva Peron numa época em que o Brasil passava pelo seu primeiro impeachment, que foi o afastamento do ex-presidente Fernando Collor. Sim. Ali eu comecei a questionar o quanto o nosso povo não sabe escolher os seus líderes, o quanto essa massa anônima é movida por N situações que acabam pondo, às vezes, muitas vezes, a pessoa errada no poder. Então, daí veio a necessidade de falar de alguém da América Latina que tivesse um poder de convocatória de público, e também que, em sua época, foi alguém muito poderoso em termos de mídia. Então, logicamente, vinha Eva Peron, que é, sem dúvida, a figura emblemática mais cheia de controvérsias da América Latina, uma mulher que estava, entre aspas, na sombra do seu marido, então, general Juan Domingo Perón, e que ela teve muito mais brilho e teve muito mais carisma do que o próprio marido, que era o oficial presidente da República. Então, a Eva Peron veio com essa necessidade de eu poder falar do quanto o povo sul-americano não sabe escolher os seus líderes. E, enfim, é muito complicado em países assim tão conflituosos como é o Brasil também, né? Embora o Brasil não fale o castelhano, mas é um dos maiores países da América Latina e que tem grandes problemas e grandes divisões
de povo, de questões políticas e muitas vezes equivocadas. No caso da Marguerite Gautier, a Dama das Camélias, foi pela necessidade de um dia eu poder fazer algum clássico e eu acabei encontrando Marguerite Gautier, que é, sem dúvida, a heroína, digamos assim, uma das principais personagens da literatura francesa. E eu, como nunca tinha feito um clássico, eu me deparei com essa questão da cortesã que morre por amor, a questão da inclusão, um tema tão pertinente nos dias de hoje, da mulher se firmar também enquanto opção, né? Principalmente quando a mulher assume que é uma prostituta e que vive do seu trabalho e que é muito boa naquilo que faz, né? Então isso me causou um grande fascínio para poder interpretar a Dama das Camélias. Agora, tem uma personagem concreta, assim, na minha pinacoteca assim, de mulheres, que acabou me selecionando, que foi Isadora Duncan. Para quem não sabe, é precursora do balé moderno, é uma bailarina americana que morreu em 1927 de uma maneira trágica, enforcada pelo cachecol no conversível onde ela estava passeando. Ela levantou para falar, sei lá, alguma bobagem e o cachecol de seda que enroscava o seu pescoço, que era longo, tinha mais de 3 metros, acabou enroscando na roda de um pintacuda, que era o conversível da época, e ela foi estrangulada tendo morte instantânea. E essa personagem acabou me escolhendo numa terapia, que eu não sei se depois você vai abordar mais à frente, ou se você quer que eu já fale sobre Isadora Duncan. Paulo, é com você. E teve nessa história da Isadora Duncan, tem toda uma história que o Roberto, conversamos isso, né? Que transcende, inclusive, a questão da psicologia tradicional. Toda uma relação energética entre, eu diria até uma relação quântica, né? Entre a energia de Isadora Duncan e a energia de Roberto. Quando ele me contou essa história, foi muito interessante. Por favor, Roberto, se você puder falar para a gente, assim, brevemente. Bom, aqui para os que estão nos vendo sobre essa conversa de saúde mental, eu, há alguns anos, escrevi uma série para a televisão portuguesa e espanhola intitulada O Crepúsculo dos Anjos, que acabou nunca sendo produzida, mas eu acabei escrevendo praticamente metade da série, sobre TVP, Terapia de Vidas Passadas, sobre 2 universidades em concreto, a Universidade de Santiago de Compostela, no Departamento de Medicina, que não crê numa vida pós-morte, não crê na alma, são muito mais céticos, e em contrapartida com a Universidade de Medicina, concretamente no setor de Psicologia da Universidade de Évora. Évora, Portugal. Évora, Portugal. À medida que eu ia desenvolvendo os capítulos, eu sentia a necessidade de mostrá-los a um especialista, a um médico, a um psiquiatra, para saber se tudo aquilo que eu estava escrevendo não era só ficção ou uma intuição. E quando mostrei ao Dr. Vitor Rodrigues, que é ainda o médico responsável em Portugal do Departamento de Psiquiatria, Psicologia da Universidade de Évora, ele me convidou para fazer, então, uma terapia em estado semi-hipnótico, e que ali eu fizesse uma pergunta sobre a minha vida. Então, eu perguntei, na época, por que é que as minhas relações afetivas sempre terminavam da mesma maneira, como se eu sempre tivesse, ao longo da minha vida, até naquela época, convivido com a mesma pessoa, ou seja, eu acabava tendo os mesmos problemas. Essa foi a pergunta que eu fiz.
Eles me puseram num estado assim, semi-hipnótico, com uma música, um pêndulo, um estalar de dedos, pelo menos me parecia, assim como em alguns momentos eu ouvia isso, e de repente, eu não sei por que cargas d'água, eu comecei a falar sobre uma personagem chamada Isadora Duncan, sem nunca ter lido nada sobre Isadora, sem nunca ter visto nada, mesmo porque ela morreu em 1927, naquela época o balé não era filmado e toda essa coisa. Ao terminar essa sessão terapêutica, o Dr. Vitor me perguntou qual era a minha relação com essa bailarina. Eu falei que nenhuma, que eu tinha estudado em momentos da minha vida balé clássico, mas nunca tinha entrado para o balé moderno. Passado algum tempo, esse doutor me telefonou, porque deixar aqui claro que há muitos anos eu moro também entre Portugal e Galícia, ao norte da Espanha, e também no Brasil, concretamente em São Paulo. Mas na época eu estava vivendo mais tempo em Portugal, e foi quando nos reencontramos, eu e o doutor Vitor Rodrigues, e ele me presenteou com o livro chamado A História da Minha Vida, escrito, uma biografia, uma autobiografia escrita pela própria Isadora. E ali ele anotou 38 itens que eu falei naquele dia em estado semi-hipnótico, sem nunca ter lido o livro. Isso para mim foi um choque, porque embora eu seja, muitas vezes, eu não creio em muita coisa, sou um pouco frio, sou um pouco analítico, até, enfim, para quem curte astrologia, eu sou Capricórnio, ascendente em Virgem e Lua em Áries, ou seja, eu sou terra, então, para eu acreditar, para eu confiar, é uma coisa que me custa, né? E isso era inegável, eu tinha que engolir essa coincidência. Bom, acabei lendo toda a biografia e por causa disso eu acabei produzindo e interpretando Isadora Duncan durante quase 7 anos da minha vida. Apresentei o espetáculo entre Portugal, Espanha, Brasil, e também na Bolívia, no Festival de La Paz. Então, eu posso falar que dessas personagens, Isadora Duncan foi a única que, digamos, que chegou a mim por ela, não por mim, né? Eu acho que eu fui apenas um instrumento. Agora, se eu tenho alguma ligação com Isadora, eu não sei. Eu acho que o ser humano, a cabeça do ser humano é capaz de guardar informações muito mais do que aquilo que a gente imagina que sabe. Então, pode ser que em algum momento eu tenha lido, eu tenha visto, ou alguém tenha me dito alguma coisa que desencadeou por algo isso que aconteceu no consultório do Dr. Vitor Rodrigues. Eu não sou junguiano, mas a linha junguiana dentro da psicologia, ela fala da questão do inconsciente coletivo, né? E os arquétipos todos, não vou aprofundar nisso, porque não sou competente nessa área. Todo mundo sabe que a minha linha é uma abordagem cognitiva comportamental de foco construtivista. Mas há uma energia, né, inegável que nos cerca, e por vezes essa energia elas se interrelacionam. Isso é muito bem retratado no Fritjof Capra, O Ponto de Mutação, e no filme O Ponto de Mutação. Exato. E tem uma coisa muito curiosa, Paulo. Quando eu era criança, assim, criança tipo 12, 13 anos, na pré-adolescência, todos os dias, eu não sei por que cargas, por que eu pensava em Dom Pedro. Todos os dias da minha vida eu pensava nessa figura Dom Pedro, que é uma figura assim muito questionável, né? Porque colocam como um patriota, um herói, mas na verdade era um bom vivant, um cara aí, um burguesinho que por N razões acabou sendo
o que foi, mesmo porque quando ele proclamou a independência do Brasil, ele tinha apenas 19 anos, e o que é um ser humano com 19 anos para ter tamanha envergadura. Enfim, mas seja o que for... Com essa história dos 12 anos, cai na sua mão o Sebastião Quirino. Pois é, e é tão curioso isso, porque antes da Rede Globo de televisão, na figura do seu diretor-geral, Vinícius Coimbra, me convidar para interpretar o escravagista Sebastião Quirino na novela Novo Mundo, antes disso, eu comprei um apartamento no Conselho de Sintra, perto de Queluz, ali onde nasceu e morreu Dom Pedro. Ali, né? E depois que eu comprei o apartamento, um mês ou 2 meses depois, a Rede Globo me chama, então eu venho para o Brasil e fico 1 ano gravando a novela Novo Mundo. E comentei isso até com o Vinícius, né, o diretor. Falei, gente, isso aqui deve ter alguma uruca que está ligando os cabos, porque são coincidências que não sei por quê, se é a mente que move isso para você, ou antecipadamente você já sabe que isso algum dia vai te acontecer. Não sei explicar, mas são curiosidades que acabam, em algum momento, fazendo você parar e ficar pensando e não saber das respostas, mas acabam sendo muito, muito curiosos. Por isso é muito importante que a gente, ser humano, aprenda a observar os sinais, os pequenos sinais. Uma frase aqui, uma frase acolá. Por exemplo, eu tinha 15 anos, fui pagar uma conta de luz para minha mãe no Banco do Brasil, na agência Moca, porque nós somos da Moca, que é um bairro típico, enfim, de imigrantes italianos. Era, né? Hoje já perdeu-se muito isso. E lembro que quando eu estava subindo a escada da agência, vinha descendo um senhor muito gordo, assim, obeso, e me pega pelo braço, assim, do nada, e fala, rapaz, alguém já te falou que você parece muito a Greta Garbo? Eu tinha 15 anos, nunca tinha ouvido falar sequer nessa atriz. E com o passar do tempo, eu acabei virando Greta Garbo. Então, tem coisas que hoje, principalmente hoje que eu estou tentando regravar alguns momentos importantes da minha vida, porque estão escrevendo um livro sobre a minha trajetória artística, intitulado Infinitas Faces, a construção do ator. Essa é uma das passagens que eu falo para a autora do livro, que aconteceu comigo, né, e que depois eu venho encontrar Greta Garbo na Galícia, que eu descubro Garbo quando eu vivia na Galícia, ou seja, que eu entendo melhor quem é a figura Garbo, e depois, através de muita investigação, eu descubro que uma das mulheres que Garbo teve durante 19 anos, que foi sua namorada, sua mulher, sua amiga, inimiga, bom, foi de tudo, era galega, dali onde eu estava vivendo, a questão de 8 quilômetros de uma cidadezinha chamada Bastavales, perto de Santiago de Compostela. Então, cara, tem umas coisas que não sei te explicar, nós teríamos que fazer uma outra live com outro tipo de abordagem, talvez com velas e não sei, para ver se a gente chega a alguma conclusão. Então, são coisas que eu acho que o teatro, a arte em si, te proporciona quando você investiga, quando você estuda, quando você tem um foco para poder interpretar, porque eu sou um ator que não fiz só papéis femininos, claro, fiz vários outros, aí o Sebastião Quirino, mas que o meu trabalho é um trabalho de composição. Eu quero sempre sair da minha zona de conforto. Eu jamais, seja no teatro ou na televisão, farei uma personagem que é uma extensão de mim mesmo. Aí já não tem graça, não. Eu acho que para isso eu fico em casa, vendo televisão, lendo livro, ou no campo, que eu amo o campo.
Roberto, você estava falando que tem uma pessoa que está escrevendo uma espécie de biografia sua, um livro sobre a sua carreira. Como se chama o livro mesmo? Vai se intitular Infinitas Faces, a construção do ator. É um livro que eu não falo só da minha vida, lógico, né? Ela está como referência, mas não é assim uma biografia contando várias histórias. É muito direcionado a como eu construo as personagens, a questão terapêutica do teatro na vida de todas as pessoas, independente de seguirem profissão ou não, na arte da interpretação, ou da música, ou da dança, da arte em si, ou fazer escultura, ou pintar, não importa. Né? As pessoas se preocupam muito em qualidade, né? Quando eu vou me dedicar, eu preciso ter qualidade, mas muitas vezes as pessoas se dedicam para se salvarem, salvar dos seus pensamentos, salvar da sua monotonia, salvar do passado, às vezes tormentoso, enfim, a arte, de uma certa forma, ela é terapêutica. E nesse caso, o meu livro fala um pouco da minha vida, mas sempre que eu falo da minha vida, eu falo do meu lado artístico. Logicamente, a gente tem que criar algumas referências, falar da mãe, falar do pai, falar de onde nasceu, quais os problemas de ser ator num país como o nosso, onde não há cultura, a cultura é para uma minoria, principalmente no meu caso, que vim de uma família normal, de pais e mães que trabalhavam para pôr alimento em casa, não éramos pobres, tampouco éramos milionários, mas era ainda uma classe média, que naquela época ainda existia essa classe média, né? Que podia viajar, que podia se dar o luxo de comprar algumas coisas, ou de ter uma casa de campo, ou um apartamento na praia, ou um cavalo, uma coisa assim, né? Hoje em dia, não, quem tem isso já é rico, né? Porque a classe média foi engolida. Personagens como Greta Garbo, Eva Peron, Isadora Duncan, Marguerite Gautier, né, a Dama das Camélias, e aí, além disso, nós temos Dorian Gray, do retrato de Dorian Gray, Sebastião Quirino. Eu fiz também Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é um dos clássicos do terror, do Stevenson, onde eu interpretava todas as personagens, homens e mulheres, ao longo de 1h30 de espetáculo, conversando comigo mesmo, com sombras, com vozes gravadas minhas também. Então, quando você consegue criar tantas personagens e criar novos universos, você acaba se desvestindo do seu eu. E eu acho que para a saúde mental, já que nós estamos num programa sobre saúde mental, é muito importante que você, que nos assiste, tente se desvencilhar de você mesmo. Seja na meditação, seja na música, seja assistir alguma coisa que você viva uma das personagens que você resolve escolher. Tenta abandonar um pouco aquele teu problema que te persegue diariamente, tenta buscar, não tente buscar soluções imediatas, porque tudo tem um tempo de amadurecimento, para embolorar, para cair, para renascer. Pode parecer até um papo assim, um pouco cristão, mas não é. É real, porque isso é cíclico, isso é da natureza. A natureza é assim. Você planta, ela nasce, cai uma chuva mais forte, a terra, enfim, abafa aquele crescimento, mas aí o sol faz aquilo crescer novamente, e assim nós vamos. Nós temos que respeitar um ciclo. E hoje em dia as pessoas não querem saber de ciclo. As pessoas postam e, a partir daí, já o ciclo tem que estar crescendo. Eu tenho amigos que deixaram de falar determinadas coisas na internet para não perder seguidores. Então, abram, sei lá, uma casa de festa, vão servir, sei lá, brigadeiro com champanhe, não sei, algo mais suave, sutil, mas não tentar mostrar a tua essência, porque quando a gente mostra a nossa essência, a gente não quer estar atingindo ao outro, a gente está se mostrando. A gente tem que ter, pelo menos, a coragem
de poder transmitir. Depois, como o outro vai interpretar, é o problema do outro, ok? Mas hoje em dia, hoje e sempre, em qualquer sociedade, as pessoas vivem em função do outro. E aí, meu caro, aí azedou tudo, coalhou. Porque por que eu vou ter que me preocupar o que o outro estará pensando de mim? Não é? Enfim. Você sabe que é fantástico ouvir você dizer isso, que esse meu projeto, mídias sociais, canal, etc., é relativamente recente. E eu demorei muito para tomar a iniciativa, colocar em prática, vim amadurecendo isso durante muito tempo. Justamente por isso, Roberto, eu não queria, assim, esse programa aqui a gente está conversando, e assim, qual é a minha proposta, qual é a minha direção, o que eu faço há 30 anos da área de saúde mental. Então, não adianta eu querer criar uma personagem aqui, e tal, de apresentação do programa, não, estou aqui no meu consultório, tá? Isso é uma parte, a entrada do meu consultório. Então, sou eu que estou aqui. E, exato. Se gostou, vamos aproveitar e fazer a propaganda tradicional, né? Se gostou, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever e acionar o lembrete, que é o que me pedem para sempre estar fazendo, né? Eu acho que isso aproxima vários tipos de pessoas também, né? Sim. Porque não fica só na questão do teu gabinete, do teu consultório. O brasileiro ainda acha que falar de saúde é porque você tem que estar doente, sabe? Não é. E aí você... É que nem a cultura do chá. As pessoas aqui no Brasil, você fala, você quer um chá? Elas falam, mas eu não estou doente. Quer dizer, é uma coisa... É uma cultura que realmente me deixa assim boquiaberto. Então, acho que o chá, falar de saúde mental, falar de energia, se fala de energia, você fala, mas eu já tenho a minha religião. Quer dizer, tem muita falta de esclarecimento, né? Então, me parece bom você utilizar todo o teu know-how, toda a tua bagagem, para poder aproximar cantores, atores, escritores, sei lá, Sim. Cineastas, escultores que possam falar. E, a partir daí, as pessoas vão percebendo o que é saúde mental. Porque saúde mental, antes de tudo, está na liberdade e na coragem de você falar, de você gostar, de você se entregar para aquilo que você achar que é mais importante e que faça bem para você. Por isso é importante para quem está com depressão, olha, esse ano 3 pessoas que eu conheço se mataram por depressão. E eram pessoas bonitas. Um deles era modelo, ator, famoso, tinha dinheiro, quer dizer, tinha milhões de seguidores e se suicidou cortando a garganta e pulando de um penhasco em Portugal, né? Então, quer dizer, o que leva as pessoas a terem posturas tão drásticas, não é? Então, eu creio que muitas vezes os sinais precisam estar codificados. A gente tem que estar atento a todos os sinais, seja de tristeza, seja de excesso alegria, seja de coisas até paranormais, não é? Como no meu caso, pensar em Dom Pedro durante anos da minha vida e um dia fazer uma novela com Dom Pedro, ou morar onde nasceu Dom Pedro, ou Isadora Duncan me escolher numa sessão terapêutica para eu entender um pouco do mecanismo enfim, de alguém que faz hipnose, né? Olha, eu acho louvável e te agradeço muito, Paulo, por estar aqui trocando confidências. Na verdade, a gente se confidencia. Sim. É mais uma parte de mim que é mostrada. Se eu vou ser bem interpretado ou não sei. Mas isso não me preocupa, porque é assim, se você não gosta, desliga a criatura. Sim, não é? É que nem não é? Todo mundo fala, porque tal programa, porque tal canal. É fácil, desliga, não liga a televisão. Não assiste, vá para
sei lá, para outras opções, Netflix, HBO, Amazon, tem tantas outras possibilidades. Se não gosta, você não vê, né? Eu não Mas gosto, por ótimo. exemplo, de pinga, eu não vou tomar pinga, ponto, mas eu não recrimino quem toma pinga. Uhum. Mas, Roberto, fantástico. Acho que nós pudemos conversar aqui essas confidências, essa experiência toda, toda a sua trajetória que transcende, né, a trajetória que você intercala o ator com a pessoa. Somos únicos, somos uma pessoa só. E foi muito bom, maravilhoso ter recebido você. Acho que temos aí várias dicas, né? Que é uma das ideias aqui do programa, da gente estar dando dicas de como preservar e construir a sua própria saúde mental. Exato. E agora sim, só agora falando um pouco do lado marketing, rapidíssimo. Claro. Assim, eu voltei, eu estou em São Paulo, ensaiando online Olhares de Perfil, o Mito Greta Garbo, um espetáculo que me deu prêmios ao longo da minha carreira de melhor ator de Londres, de Madrid, de Santiago de Compostela, e ganhei como melhor diretor do melhor espetáculo no Festival de Edimburgo, na Escócia, que é considerado um dos maiores festivais de teatro no mundo. Na época, nós concorremos com 956 companhias internacionais e ganhamos o festival falando em português, porque sempre nos apresentamos em português. Maravilha. Então, também para deixar claro que eu estou ensaiando esse espetáculo, no qual, novamente, eu vou viver Greta Garbo, ao lado de atores talentosíssimos, como é o Rubem Gabira, que fez comigo Novo Mundo, é um cara que tem uma estrada internacional assim bastante poderosa. No Brasil, um dos espetáculos de maior sucesso dele foi Priscila, a Rainha do Deserto, que ele ficou em cartaz durante 1 ano e meio no Teatro Bradesco, e o Alan Ferreira. E nós vamos estrear Olhares de Perfil, o Mito Greta Garbo, em São Paulo, a partir de final de maio, se tudo ficar flexibilizado, se não junho, assim que flexibilizarem os teatros. Então, terei um imenso prazer em poder receber uma plateia restrita, porque mesmo flexibilizando, a gente sabe que só vão poder ter na plateia 40% do público, até pela questão de distanciamento. E, por favor, fiquem em casa, usem a máscara, mantenham o distanciamento. Não adianta receber vacina e achar que está tudo bem, porque, segundo especialistas de Viena, da Rússia, para tudo voltar muito ao normal, ainda teremos 8 anos. Então, queridos, já que estamos falando de saúde mental, paciência, resiliência, um pouco mais de elevação mental para a gente poder tentar se comunicar com o outro, porque nós somos o reflexo, muitas vezes, do que o outro é. Então, vamos tentar ser menos rígidos, menos preconceituosos, menos mesquinhos, não é? E não acreditar em tudo que aparece. Muito bom. Aí a dica, tá bom? Muito obrigado, Roberto. Foi, eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. E como a gente agradece sempre em teatro, a gente aplaude. Muito obrigado. E para você muito também, pela tua, enfim, a tua empreitada, e como se fala no teatro, muita merda para você, em todos os sentidos. Merda e que quebre a perna, né? Também tem essa. Tem essa. Um beijo, obrigado. Obrigado vocês por estarem aqui nos vendo. Tchau, tchau. Muito obrigado, Roberto. Como o teatro e a dramaturgia nos leva a uma viagem fabulosa pela mente humana, não é? Roberto Cordovani, nosso convidado de hoje, deixou aqui uma aula de como ser autêntico, como cuidar da sua própria saúde, dicas valiosas focadas principalmente na questão da autenticidade.
autenticidade e relacionamento humano. Tanta coisa que nos falta hoje nesse mundo carregado de mídias sociais. Esse foi um dos programas. Outros estão sendo produzidos e estarão sendo colocados aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e acione o lembrete. E me siga no perfil, siga meu perfil no Instagram, psicólogo Paulo Benzoni. Também muita coisa sobre saúde mental para você. Grande abraço a todos, nos vemos no próximo programa. Tchau.